sobre o episódio 8 de Euforia. Gente, acabou. Finalmente, e eu acho que esse é um dos melhores episódios. Tudo começa com a Rue, né? Ela lá naquela casa daquela mulher que fornecia a droga pro Álamo. E aí, gente, eles querem matar ela de tudo quanto é jeito. E no episódio anterior, aquela menina feia, ela grita, e aí a Rue vai lá e consegue dar uma paulada no cara pra ele não ir atrás dela. Só que não adianta, né? Aí todos os capangas começam a correr atrás dela. E aí, gente, ela começa a correr e tá quase conseguindo chegar, né? A estrada lá. Só que um capanga começa a correr de cavalo e laça ela. Literalmente laça ela. Gente, o cara vai lá, né, que tá no carro, que ajuda a Rue. Ele atira no cara e aí ele fala pra ela correr. Ela vai e consegue fugir. Só que aí quando ela encontra com o Álamo, né, que ela já tá segura, ela tá, né, toda destruída. E aí ela fala que tá morrendo de dor de cabeça e tal, morrendo de dor. E aí, gente, ele dá um remédio pra ela. Só que aí ele põe 2 remédios assim na mesa. Ele toma um e aí ele fala, não, pode tomar, né, pra ela confiar. Ela vai e toma e tudo certo. Só que aí ele dá outro, um vidrinho pra ela, né, cheio de remédio. E a trouxa confia. Eu já desconfiei desse vidrinho e realmente, né, mais pra frente a gente vai ver que esse vidrinho, ó, ferra com ela. E aí a Maddie tá desolada junto com a Cassie, né, porque as duas só que sabem sobre a morte do Nate. E não conta pra ninguém. Eu achei isso meio estranho, né? Tipo assim, elas deveriam ter contado. Mas aí elas teriam que explicar tudo o que aconteceu. E eu acho que esse não era o intuito, né? Até porque senão elas seriam mortas se contasse o esquema do Álamo lá, né? Aí, gente, eu já tomei um grande spoiler que a Rue morria. E aí ela começa a ter umas alucinações com o Fesco. Eu já fiquei meio assim, porque o Fesco já morreu, né, na vida real. E aí ele aparece, né, mas assim, cenas da primeira temporada que eles pegaram. E aí ela fala que ele saiu da prisão, que ela tem que ir lá procurar ele com um amigo dela, né? Que ela tá lá na casa desse amigo dela. E aí ela fala que tem que procurar ele. E aí, gente, o amigo dela vira e fala, mas por quê? Por que você vai encontrar com ele e tal? Aí ela fala que prometeu. Só que, gente, isso tudo foi uma grande alucinação. Ela tomou o remédio do potinho e aí o remédio tem fentanil, que é a droga que matou as mulheres lá do Álamo. Então, assim, infelizmente ela já tava pra morrer e aí ela vê a mãe dela, né, depois que ela entra na casa lá, que era pra encontrar com o Fesco. E aí eu já falei, ela tá morrendo, porque ela encontrou com a mãe dela. Então, aquela ligação também que ela teve, eu acho que foi meio delirando, sabe? Não sei. Agora eu já não sei nem o que é real, o que não é. E aí a Rue acaba morrendo, né? Eu achei que ela não morreria por ser a principal da série, mas ela morreu. E aí é acusado que ela morreu de overdose. Mas, gente, o amigo dela desconfia e ele vê o potinho também. E ele sabe que ela trabalhava pro Álamo. Ele fica assim desolado porque ela morre na casa dele. E, gente, todo mundo acredita que ela realmente morreu de overdose, porque ninguém acredita que ela parou, né, com as drogas. E aí fica por isso mesmo. Só que esse amigo dela, ele fica bem puto. E aí, gente, ele vai pra uma reunião, né, que é aquela reunião de, sabe, tipo Alcoólicos Anônimos, que eles ficam lá na roda pra conversar, pra falar como que largou ou se é dependente ainda, sabe? Ele vai lá e fala, né, que vai ser a última reunião dele. E aí ninguém entende, né, mas segue o baile. Aí, gente, aparece a Jules. Finalmente aparece a Jules.
Só que aparece a Jules num momento bem ruim, né? Que ela sabe que a Rue morreu. E aí só aparece ela pintando lá. Porque basicamente nessa série ela só ficou fazendo isso. Ela só ficou pintando. Não teve nenhum enredo a mais, sabe? Pra ela. Aí ela pinta a Rue. E aquela cena triste, né? Dela chorando e pintando a Rue. E acaba a cena dela. E pra Lexi, né? Que as duas são irmãs. E a Alex começa num papo, né? Você tá com saudade do Nate e tal, né? Que você deve estar. E aí ela não pode falar, né? Que ele morreu. E aí ela vai embromando lá. E a Alex fala da Rue, né? Da Bíblia da Rue, que tava lá na casa dela e tá assombrando ela. E aí a Cass começa a perguntar se ela leu. Ela fala que começou a ler. E ela não era religiosa, né? Ela até faz uma piada pra Rue que se ela for se tornar crente, né, no começo da temporada, ela não quer mais ser amiga dela. Mas ela acaba lendo e falando algumas coisas, né, dos ensinamentos lá da Bíblia. Todo mundo morre, mas que a gente deve seguir em frente, né? Meio que, né, fazendo essa alusão ao Nate, mesmo sem saber. Mas ela fala pela Rue, né, mas a Mad também enrascada porque o Alamo quer fazer uma família com ela, né, quer largar aquilo tudo. E aí, esse amigo da Rue vai até o clube, né, de stripper, que ele sabe que eles estão lá, né? Ele descobre, né, que eles estão lá. Ele chega lá e as meninas vão atrás dele, só que ele pede, eu quero o gerente. Quero falar com o gerente. O gerente vem, né, todo desconfiado e tal. E ele pergunta, o Alamo tá aqui? Né? O Alamo trabalha aqui? E aí ele fala que ele tá querendo saber demais, e aí ele simplesmente atira nele. Aí tem um grande detalhe também. Ele fabrica a própria arma para poder fazer essa vingança pela Rue. E aí, gente, ele mata uns 3 capangas lá, ou 2, e o Alamo aparece. Abaixa a arma, e eu abaixo também, a gente vai resolver isso tipo faroeste, sabe? Quando der o sinal, eles levantam a arma e pronto, acaba com isso, né? Um dos dois acaba com isso. E aí ele chama a Kitty, né, pra poder rolar uma garrafa. Ela rola a garrafa e ele fala, quando a garrafa cair, a gente pode levantar as armas. Só que, gente, não se confia no Alamo, né? Porque ele não é confiável, igual a história da cobra lá. O Alamo saca a arma, né, antes da garrafa cair, porque, né, não se pode confiar nele. Só que não tem bala, gente, né? Aí ele vira pro capanga dele e fala, a gente se encontra no inferno. E aí o cara atira nele, gente, ele gasta as 3 balas restantes nele pra ter certeza que matou. Ele mata ele, vai embora, só que o capanga dele fala, né, obrigado, né? Ele agradece porque ele tava querendo se livrar do Alamo. E ele leva as meninas pra casa e aí acaba o episódio com ele indo lá na casa onde a Rue começou o episódio, que ela fala que a casa foi muito boa pra ela, e aí nesse exato momento eu chorei. E aí nesse exato momento eu chorei, gente, porque ele fala, né, que ele é pai dela, né, ele mente lá pra poder entrar lá dentro, aí a menina fala, cadê ela? Aí ele fala que ela morreu, né, ela tá num lugar melhor. E aí termina com ele fazendo a oração pra ela, né? E aí, gente, ela aparece lá na cadeira. Tem uma cadeira vaga e ela aparece lá. Gente, eu não acreditei que matou a Rue. Porque ela era a principal, né? Mas tanto ela quanto o Nate também era, né? E simplesmente mataram. Então, assim, será que vai ter uma próxima temporada? Será que precisa? Eu acho que não. Mas eu acho que eu não vejo essa próxima temporada, não sei. Sem Rue, sem Nate, vai ter o que, gente, pra ver? Mad, Cassie e Lexi. Só. Entendeu? E Jules, né? Eu tô esquecendo da Jules porque ela quase não apareceu. Mas assim, eu acho que não precisa de uma próxima. Acabou por aí e é isso. Curte, comenta e até o próximo vídeo. Tchau!